Olha nós aqui, na PEA, no seu quadro de entrevista, recebe hoje a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos. Seja muito bem-vinda ao estúdio do NAPEA. Agradecemos a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando sobre um tema que é tão caro, né, à sociedade sergipana, que é a educação. A satisfação é nossa, até porque a gente quer manter o nosso público do outro lado da tela sempre bem informado. E a educação, como se diz, é a base de tudo. Vários programas importantes que você desenvolve, a exemplo do Acolher, Cuidar-se, Educação Conectada e muitos outros que a gente vai falar no decorrer do nosso papo, da nossa entrevista. Fique à vontade para iniciar essas colocações para a sociedade que aguarda com muita expectativa. Então, é importante e há que se considerar que há um lastro aí, né, que é uma base que traduz um pensamento que o governo de Sergipe tem para que haja um bem-estar, para que haja uma convivência saudável na escola, para que, como consequência de todo esse trabalho orquestrado, isso se reverta em resultados positivos na formação dos nossos educandos. E aí esses programas que você cita, que é importante que trate e que fale de cada um deles, eles são pensados de uma forma direta, né, questões específicas, mas eles dialogam entre si, porque ao final a gente tem uma intenção, né? Tornar a escola pública estadual mais atrativa possível, mais positiva possível, para que se reverta em aprendizagens. E neste sentido, nós observamos, os dados mostram que nós estamos a passos largos. Então, por exemplo, se nós temos em 35 meses de trabalho, 85 escolas reformadas, climatizadas, né, quadras, né? Então a gente dá dignidade a todos que estão na escola, professores, profissionais, estudantes, as famílias que veem os seus filhos, né, bem guardados. A cada 12 dias o governo entrega uma escola? A cada 12 dias uma nova entrega. Ou reforma, ou construção, ou ampliação. Isso é um recorde. Isso é um recorde na história da educação de Sergipe, né? Não é uma condição específica localizada na capital. Isso é em todo o estado de Sergipe. A gente vê escolas com uma estrutura, né, digna de aplausos, como o nosso alunado, como os nossos profissionais merecem. Nos próximos dias, o governo de Sergipe entrega uma escola lá, um Japãozinho, e com a capacidade para 1.000 estudantes, que inclusive, né, registre-se, vai homenagear a saudosa professora Ângela Mello, que faleceu precocemente, recentemente, né? Ex-vereadora. Ex-vereadora, exatamente, estava no exercício do mandato quando do seu falecimento. Então é uma bela e justa homenagem, é uma escola, né, moderna, com a capacidade para atender a comunidade lá do Japãozinho com uma condição muito boa. São ações educacionais em todo o canto de Sergipe. E aqui na capital, de norte a sul. Recentemente, aqui pertinho da gente, a escola Francisco Portugal foi entregue com reforma. Que era um anseio da comunidade, né? De anos, acompanhei de perto esse processo também. Era um anseio da comunidade. Então, veja, nós temos escolas com estrutura física, né, muito boa. E aí os programas vêm para acontecer nas escolas, observando as diferentes, né, questões que são inerentes ao dia a dia da escola. A pandemia trouxe para a gente, né, nos demandou um olhar diferenciado nas relações, e aí chegou a Acolher, que é um programa criado no governo de Fábio Mitidieri, né, no qual estão 95 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, que têm um olhar cuidadoso para as relações, para o comportamento e no dia a dia da escola. Então, hoje é de fundamental importância. Então, a pandemia trouxe essa realidade para a gente, né? O isolamento, né? O distanciamento, trouxe uma condição, né, que fez a gente enxergar que nossa escola não era mais a mesma, que as relações precisavam ser cuidadas, né? Olhadas muito de perto por profissionais. Então, nós não temos no quadro efetivo, né, dos profissionais da educação, psicólogos e assistentes sociais, nunca tivemos, e agora se fez necessário.
necessário. Então, são 95 profissionais, eles estão lotados nas diretorias de educação, conforme o porte da diretoria, estão mais escolas, estão mais estudantes, mais profissionais, e com isso nós chegamos em todas as escolas, nas 318 escolas. Então, neste ano, só para você ter uma ideia, foram mais de 4.500 atendimentos. E nestes atendimentos, não estão só os estudantes, são professores, são profissionais de educação, inclusive na relação com as famílias, né? Conversando com as famílias, porque muitas questões, elas advêm das relações familiares. Exatamente. Então, o acolher, ele tem esse olhar, né, voltado, né, de forma muito positiva, além de formação que o próprio programa promove para os profissionais que estão no dia a dia das escolas. Então, isso é muito positivo. Observamos também que nós tínhamos uma quantidade considerável de meninas que no ciclo menstrual, nos dias da menstruação, não iam à escola. Aí é onde entra o cuidar-se. Aí é onde entra o cuidar-se, porque veja, aí vamos olhar o que faz a menina não estar na escola naquele dia, porque ela tem uma necessidade que está no seu seio familiar. A falta do absorvente estava sendo um dos indicadores da não frequência à escola, porque no levantamento que fizemos, ele se concentrava exatamente naquele período. Então, de pronto, nós pensamos, né, apresentamos um projeto que também é desta gestão, deste governo, e aí nasceu o Cuidar-se. Então, nós temos aí mais de 130 mil pacotes de absorventes que são disponibilizados nas 318 escolas. Eles não é uma distribuição, né? Eles ficam disponíveis e aquelas meninas, aquelas pessoas que menstruam, elas informam a necessidade do absorvente e a escola está ali para atendê-la. Então, com isso, nós reduzimos, né, significativamente, né, a infrequência das meninas à escola. Você falou num tema importante, a frequência escolar, e também eu quero que você fale sobre a questão da evasão, esses percentuais. Naturalmente, essas muitas ações desenvolvidas pela Secretaria têm trazido mais o aluno para a escola. Vamos falar de frequência, vamos falar de evasão, e aí a gente faz uma análise do que tem sido atrativo na escola para que o estudante, ele não chegue a evadir, né? E quando a infrequência é percebida, que a gente tenha condições de pronto já, de forma imediata, de já intervir. E aí eu trago inicialmente um programa também que é muito positivo, que é exitoso, que é o programa de monitoria escolar. Nós temos, né, 2 eixos de monitoria. Monitoria de desempenho escolar, que são aqueles estudantes monitores, que sob a orientação dos professores, trabalham com os estudantes que têm dificuldade em determinados conteúdos para recuperá-los. Então, a monitoria de desempenho, ela perpassa por todas as áreas do conhecimento e os estudantes, com a orientação dos professores, eles fazem um trabalho de ensino, né, digamos Sim. assim, de dirimir dúvidas, de orientar os seus colegas nas dificuldades acadêmicas que eles têm. E com isso, os nossos estudantes, eles recebem uma bolsa, né, no valor correspondente a R$ 439, isso é muito positivo, faz diferença na vida dos nossos estudantes. Com certeza. Né, muitos deles usam essa bolsa, inclusive ajuda suas famílias, e uma das condições para que ele seja monitor é a frequência. Além do eixo de desempenho, nós temos o eixo de busca ativa e transporte. Quando a escola observa, a secretaria da escola observa no seu cadastro, no seu registro diário de frequência, que o aluno não está vindo, este monitor de busca ativa já entra em contato, porque qual é o ponto positivo? Quem é o aluno que é monitor de busca ativa? É o colega do aluno, o colega do estudante que está faltando a aula. Então, há uma relação muito próxima desses estudantes. Então, eles têm, né, essa condição e esse olhar, né, atento para quando o aluno começa a faltar. O que está lhe levando a ausência à escola? Por que você não está indo? O que está acontecendo? E aí outras portas se abrem. Quando a escola identifica qual é a causa da infrequência do estudante, já tem como intervir. E um outro ponto também que dialoga com essa questão de evasão são os atrativos. Então, hoje, pelo Programa de Repasse de Recursos às Escolas, que é o PROFIM, nós criamos algumas linhas de incentivo. Então, nós temos
que chamamos de Profim Projetos, que resulta no trabalho de professores que elaboram projetos para serem realizados nas escolas, né, com a participação dos estudantes. Esses projetos acontecem durante todo o ano letivo. Fruto desses projetos, os professores, os alunos se inscrevem em Olimpíadas do Conhecimento, que são Olimpíadas locais, nacionais e até internacionais, feiras, competições. Quando esse grupo de estudantes, capitaneados pelo professor, ele obtém êxito, ele é medalhista do programa Educação Nota 10. E diga-se de passagem, temos muitos alunos da rede estadual de ensino que estão sendo contemplados exatamente pela Educação Nota 10. Enfim. Pronto. E aí, no final do ano, porque um dos eixos do Educação Nota 10, que premia estudantes que foram destaque durante o ano letivo, nós temos, né, no final, o resultado do Enem, que também premiamos os estudantes que têm as 100 maiores notas na primeira chamada do SISU, no resultado do Enem. Aí já é uma preparação do pré-universitário. Já é uma preparação do pré-universitário. Então, veja, o estudante sabendo que tem, eles vão receber, a bolsa, ela chega até R$5.000, se o destaque dele foi ouro, temos a categoria ouro, prata e bronze, e aí ele pode chegar a receber até R$5.000. Então, veja, falar de frequência é falar também da importância que esses programas têm para que os alunos participem. Todos os incentivos estão sendo colocados para a juventude e para a sociedade, para que realmente eles venham buscar esse conhecimento, que é uma riqueza que todo estudante pode ter. Então, né? aí, todo ser humano com isso, a gente conquista o estudante, ressignifica a educação, né? E as famílias, confiando a formação dos seus filhos na escola pública estadual, ela fica tranquila, ela fica segura. E aí você fala da preparação para o Enem. Então, os estudantes que estão no ensino médio, hoje nós já temos uma preparação para os estudantes desde que eles chegam no primeiro ano, né? Também no ensino fundamental, mas de forma mais presente quando ele entra no ensino médio. E isso culmina com uma série de ações capitaneadas pelo programa pré-universitário, né, ao longo do terceiro ano do ensino médio das nossas escolas, né, pelo Pré-Uni. Então, os estudantes, eles recebem material acadêmico, material didático, que não concorre com o livro didático. É um material que ele é elaborado, né, tomando como base o referencial do Enem. As matrizes de referência do Enem. Então, esse material, ele é cuidadosamente elaborado. Inclusive, Marcos, nós temos neste material questões inéditas que são elaboradas pelos nossos professores e que o professor pode usar isso como mais uma ferramenta, né, no processo educacional ao longo do ano. Em paralelo, o programa pré-universitário tem um calendário de ações que são, este ano, agora no mês de dezembro, nós já aprovamos o calendário agora, né, na segunda-feira, nós já aprovamos o calendário de atividades para 2026, ou seja, a escola já inicia o ano sabendo que, em paralelo ao terceiro ano, o aluno tem uma série de ações de preparação para o Enem. Não raro, inclusive neste ano agora no Enem, a nossa equipe trabalhou o tema da redação. Então, veja, então são ações que estão, assim, interligadas e que levam o nosso estudante. Nós tivemos mais de 2.000 estudantes da rede pública estadual aprovados no Enem, nas chamadas do SISU. E aí, se nós computarmos estudantes que foram aprovados também, Brasil afora, em instituições de ensino privada, esse número aumenta mais ainda. Então, tudo isso acaba sendo atrativo e a gente volta para aquela questão da evasão. Evadir por quê? A escola está ressignificada. A educação transforma vidas. E não só os professores têm essa percepção, mas nós estamos conseguindo levar este entendimento para a sociedade sergipana. Parabéns por tantas ações desenvolvidas que não tem por que o estudante não procurar realmente, como eu falei outrora, o conhecimento, que é a maior riqueza que a gente pode adquirir. Conhecimento é independência em tudo que você possa imaginar. E a gente quer um país cada vez mais civilizado, onde as pessoas têm realmente o poder de decisão com conhecimento de causa e uma série de fatores mais positivos que só a educação pode realmente proporcionar. Você falou aí em termos nacionais, mas nós temos também um projeto, Educação pelo Mundo, Sergipe no Mundo. Então, veja,
Mais um outro grande atrativo, né? O Sergipe no Mundo, ele está no 2º ano, na 2ª edição, né? É uma lei que foi aprovada antes do governo Fábio Mitidieri, mas que foi cumprida, ela se efetivou no ano de 2024. Nós, quando começamos as ações, porque é feito um chamamento público por meio de licitação, e aí quando nós tivemos a agência, né, que é uma agência de intercâmbio que faz todo o processo, né, nos auxilia em todo o processo de retirada de visto, documentação necessária, matrícula na escola no exterior. E aí o que é que acontece? Nós tivemos 50 estudantes em 2024, 100 estudantes em 2025 e estamos trabalhando para aumentar este número já agora em 2026. Então, agora, neste ano de 2025, nós tivemos esses 100 estudantes distribuídos, como é a dinâmica. O estudante, ele escolhe qual idioma. É isso que eu ia perguntar. Qual idioma ele quer. Vocês têm um programa aí... Exatamente. Só me engano, pelo menos 3 idiomas, né? Então, nós na primeira edição foi apenas inglês e espanhol. Na 2ª edição, nós inserimos o francês. Então, nós tivemos cidades aí na França, na Inglaterra, na Espanha, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, que foi uma grande estreia também. Esse ano foi a França e a Austrália. E isso dialoga também com a formação curricular acadêmica que os nossos estudantes têm. Então, nós não exigimos que o estudante ele tenha a proficiência já no idioma. Não. O que é que nós queremos? Nós queremos ressignificar a sua formação, qualificar a sua formação. E aí, ele demonstra o interesse. Quando ele faz a inscrição, ele precisa ter uma média que o diferencia dos outros, e aí com isso nós estimulamos nossos estudantes a não deixar que a média caia, que é a média 7. Ele tem que ter frequência de 75%, no mínimo, que é o exigido por lei, né, das aulas, no dia a dia das escolas, eles têm que ter a frequência, ele escolhe o idioma, e aí... Com o resultado, por idioma, nós fazemos o sorteio público. Esse sorteio ele é feito ao vivo, né? Todos podem acompanhar e é um movimento muito interessante, porque as famílias acompanham, a torcida né, muito boa, aquela expectativa, fui selecionado, né? E aí a gente acaba conhecendo histórias de estudantes das condições mais adversas, possíveis e imagináveis, e às vezes até inimagináveis, que você consegue imaginar um estudante que é de Sergipe, que é um estado, né, que não é de grande dimensão territorial. Você consegue imaginar um estudante que nunca veio à praia, que nunca veio a Aracaju. Nós tivemos esse estudante no programa Sergipe no Mundo. O estudante, ele é Tobias Barreto, André, ele conheceu a praia na Irlanda. Consegue imaginar? Conseguimos imaginar. O que é o Sergipe no Mundo na vida desse estudante? É inconcebível. A gente percebe a sua emoção falando sobre isso. É inconcebível isso. Então, assim, a gente vê, né, que são histórias que nós estamos mudando. Nós estamos mudando a vida do sergipano pelas portas da educação. Então, esses estudantes, eles vão... Muitos deles, quando eles são selecionados, a gente vê que eles já têm uma predileção por aquele idioma, eles já têm uma familiaridade com o idioma, alguma coisa ele já vive do idioma, ele assiste filme já. E não raro, nossos estudantes chegam na escola, no nível básico, e sai de lá num nível avançado. Como é que a educação olha para isso? Nós criamos o Centro Estadual de Idiomas, que é uma escola específica de idiomas. Os estudantes do Sergipe no Mundo, eles têm matrícula garantida no retorno, aí que ele continua os seus estudos e aprimora a sua proficiência. Então, no futuro, em mercado de trabalho, a competitividade, né, que participa, esse nosso estudante, ela é diferenciada, porque eles têm também domínio de um idioma, e isso muda na carreira. Vamos falar agora sobre educação conectada. Hoje a gente vive o uso descontrolado de telas. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que observar. E não à toa, né, mas numa condição muito pertinente, né, o governo federal, o Ministério da Educação, os conselhos estaduais de educação, as secretarias de Estado da Educação, o movimento organizado da sociedade civil se voltou para esta temática. Na escola, há necessidade, tem que haver uma ação educativa para o uso de telas.
que inclusive começa com a restrição ao uso. As famílias chegamos a um ponto, a um status que as famílias, né, batendo a porta dos órgãos reguladores para questionar. Algo há que ser feito, porque esse uso descontrolado estava trazendo outras questões, o adoecimento das nossas crianças, né, dos nossos jovens. E isso começando muito cedo. E que, infelizmente, é uma questão generalizada. Generalizada. Nós nunca tivemos tantos estudantes com miopia como temos agora. Tantas crianças. Estudantes não, tantas crianças com miopia. Sim. Crianças com problema na coluna. Por conta, né, do desleixo, da posição, da postura a usar as telas. Então, esse uso incontrolado, isso provocou outros debates. E aí veio a educação conectada. O governo já vinha preparando, porque hoje a BNCC Computação exige, e está no currículo das escolas, que a gente tem que se voltar para o ensino de tecnologias. Então, a gente tem que voltar para a inteligência artificial. Eu não posso hoje conceber que o meu aluno ele é desprovido de conhecimento ao ponto de ele não acessar, não buscar na inteligência artificial, né, não encontrar na inteligência artificial como uma ferramenta que vai auxiliar ele a fazer a tarefa, que ele não quis fazer a pesquisa porque ele encontrou de uma forma muito fácil, muito rápida. Então, a educação tem que se voltar para isso. Como ensinar em tempos de inteligência artificial. Acompanha essa evolução aí. Exatamente. Então, tem todo o movimento. O Educação Conectada, ele chega exatamente no momento que houve a proibição do uso de telas. Foram 71 mil tablets disponibilizados para os estudantes do ensino médio. Todos eles receberam esse tablet. E aí a secretaria se volta para isso. Como fazer o uso consciente, responsável, educativo dos tablets. Eles estão aí nas escolas do ensino médio, inclusive os programas, a formação, né, o material do Pré-Uni que acabei de citar também. Então, ele serve como um repositório para estes materiais, para consulta, para pesquisa, e ele tem o uso de forma educativa direcionado nas escolas. Como as escolas foram orientadas como proceder, mas os professores, no uso da sua autonomia, cada um vai dizer o momento, o horário de usar aquele tablet. Então, passou a educação conectada, é mais uma oportunidade, é mais uma ferramenta à disposição do processo de ensino-aprendizagem. Importante, né? Porque a gente precisa acompanhar a evolução tecnológica, mas tudo na vida é uma frase que a gente já ouve há muitos e muitos anos. Tudo tem limite, tudo tem o seu horário, então é preciso ter essa educação, né? É preciso observar esses detalhes para não ter consequências como vem acontecendo. Mas por essas ações todas que vocês vêm desenvolvendo, isso a nível nacional, a tendência é melhorar. E a gente também tem que contribuir em casa, começando em casa, a regrar essa situação. Porque meus netos hoje, 5, 6 anos de idade, estão aí o tempo... A gente tem que dar um basta. Na hora de sentar à mesa para uma refeição, está lá o... Não pode ser. E esse regramento, ele não é tão somente por parte da escola. Claro que a escola tem um processo educativo, tem papel muito importante, decisivo, mas a família também, ela precisa olhar com muito cuidado. E aí, como eu disse no início, então são programas que estão dialogando entre si. Então, o acolher entra nesse debate para preparar, porque não é fácil chegar para o estudante, alguns pais, eles assumem, eu não consigo mais retirar do meu filho, eu não consigo mais mudar essa rotina. Então, não é um processo fácil. E há uma condição de saúde aí que se materializa quando o aluno está afetado. Ele tem crise de abstinência pelo não uso, pela proibição. E isso é muito delicado. Isso é muito delicado. A gente precisa ter uma... A gente está falando criança, mas na verdade nós adultos também somos muito responsáveis por isso. Exato. Então, diretamente a gente termina... Ensinamos, inclusive, pelo exemplo, né? É verdade. Isso. Em relação à questão da merenda escolar, eu gostaria que você falasse um pouco, é um tema também muito importante. Então, nós temos programas aí também, nós temos um olhar cuidadoso sobre isso, A merenda escolar hoje, ela se materializa de uma forma muito mais robusta, inclusive na quantidade de refeições que os estudantes têm. Então, tem uma política, que dialoga com a agricultura familiar, tem programas que dialogam com as condições nos municípios e aqui na capital, O programa Barriguinha Cheia também, que insere mais um
mais um momento, né, de refeição na escola. Então, o camarão, né, a partir de um estudo, como poderia ser inserido, quem poderia consumir também, qualificou muito a merenda. Hoje, durante o ano, nós não tivemos episódios, como às vezes era comum acontecer, de falta de merenda nas escolas. Então, essa é uma condição vencida. Então, hoje nós podemos dizer que pode ser até um dos atrativos para que o aluno, né, não se ausente, não deixe de ir à escola, porque em algumas realidades o aluno tem na escola as principais refeições. Então, a escola de tempo integral dá essa condição. Então, barriguinha cheia, os meninos chegam na escola, eles já fazem uma pequena refeição, de jejum. Na verdade, é uma força-tarefa também de todas as secretarias, ação social, Sim. Agricultura, como você citou. Então, tem como a educação não dialogar com as demais áreas? Não tem como, porque tudo perpassa pela Isso tudo educação. também gera desenvolvimento socioeconômico, a geração de emprego e renda, quando se adquire esses produtos dos produtores rurais. Isso. É muito importante. Isso é muito importante. E a gente fica feliz de ver, né, que nós estamos dando, né, dignidade aos sergipanos com programas, né, tão impactantes e que são carregados de significado cuidadosamente planejados para chegar nas famílias. Estamos entrevistando Eliane Passos, faz parte da Secretaria de Estado de Educação, Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, DASE, e esse tema muito importante que a gente deixou para o final. Claro que você pode fazer qualquer complementação que você achar necessário, mas esse binômio aí, a relação Estado-Secretaria com os professores, que é muito importante, os avanços que eles têm conquistado, enfim. Por gentileza, fique à vontade sobre esse tema tão importante. Então, veja, quando a gente dá uma condição positiva, né, a gente pensa com muito cuidado nas relações, no bem-estar dos nossos profissionais da educação. Quando a gente pensa no bem-estar do estudante, a gente está pensando no bem-estar do profissional da educação, dos professores. Quando eu digo profissionais da educação, desde o vigilante, a merendeira, os demais profissionais que não integram a categoria do magistério. E aí, a valorização, ela se materializa de várias formas. O governo tem buscado esse diálogo com a categoria, porque há uma questão aí muito específica relacionada aos vencimentos. Essa é uma questão diária específica de diálogo com o governo que tem se mantido, né? Me permita uma parte, Eliane. Me parece que essa questão já vem de muitos e muitos anos. Não é uma coisa que surgiu ontem ou antes de ontem, como a gente costuma brincar. É isso que eu estava colocando. Não é uma questão pontual deste governo. Então, por isso que eu digo que é uma relação, que é uma questão que precisa ser discutida e que o governo, ele dialoga, porque precisa ter um olhar, inclusive de contexto, não é específico a questão da educação. O maior quadro efetivo de profissionais são os da educação na rede, né, no governo de Sergipe, né, de servidores públicos, na educação. Então, essa é uma questão muito cuidadosa. Isso. Não tem como participar de uma discussão, de um debate como esse, sem envolver Secretaria de Fazenda, sem observar questões econômicas que dialogam com o governo como um todo. Mas, para a gente voltar para a nossa conversa, né, para as ações específicas no que se refere à educação, há que se registrar uma valorização dos profissionais quando a gente cria um ambiente favorável ao processo. Né? Outras questões e tantas questões sendo observadas que vão agregando, e isso se reverte em valorização, sim, de profissionais da educação. Então, eu acho que isso é motivo de a gente comemorar, né? Os professores, eu tenho irmãos que são professores e às vezes eles estão na educação básica, em escolas no interior, e diziam, eu preciso realizar um projeto na escola, mas se eu não tiver tirado do meu bolso, eu não tenho como executar aquele projeto. Isso não existe mais. Então, quando a gente fala do Sergipe no Mundo, a gente fala também de intercâmbio de professores. Então, é um programa aí que já está em lei, né, já está sendo preparado, a qualquer momento será anunciado. Então, quando a gente fala em valorização do profissional, a gente tem que olhar todos os aspectos que reconhecem a importância, né, do professor enquanto agente transformador, né, aquele grande ator do processo educacional. Então, a gente tem que observar todas as outras questões que estão relacionadas. E agora a gente vai emitir uma opinião, a gente vai tomar essa liberdade de emitir uma opinião. A gente vem acompanhando vários e vários governos, vários e vários gestores, e é inegável as ações que estão sendo desenvolvidas no governo atual, o governador Fábio Mitidieri. Ele tem uma preocupação de primeiríssima linha
com o social, com ações que realmente levem políticas públicas, principalmente para as camadas que mais precisam do serviço público, e também não seria diferente em relação à educação. Sim. A gente sabe que ele tem tido esses diálogos com os órgãos que representam os professores, os sindicatos, mas de uma maneira muito democrática. Eu acho que também o sindicato tem que se colocar dessa forma, buscando atender aquilo que é possível, dentro também do que o Estado pode assumir a responsabilidade para não comprometer outros setores. Então, a gente espera que se chegue a um consenso, mas como você colocou, já existem avanços, já existe valorização da categoria, e é muito importante essa sintonia cada vez mais forte para o bem da educação, para o bem dos estudantes, para o bem de todos nós. Então, veja, e nunca Sergipe, né, tem alguns recordes que Sergipe vem batendo, há que se registrar, Sergipe nunca recebeu o VAA. Então, em face da efetivação das políticas públicas, né, que são condicionantes para o recebimento do VAA, né, da redução de desigualdades, né, dando uma condição, né, mais digna aos nossos estudantes nas nossas escolas, Sergipe pela primeira vez recebeu o VAA, que é um recurso que é repassado aos estados que atingiram, né, essas condicionantes. Então, isso é fruto, né, de metas atingidas, de um trabalho planejado, pensado e que deu certo ao final. E se nós observarmos, Sergipe, em específico na área que nós estamos falando da educação, tem sido um case de sucesso em muitas ações. Nós estamos falando aí de dignidade, falamos aí de formação cidadã. Nós temos um programa de educação cidadã que foi criado nas nossas escolas. Sergipe foi convidado para fazer uma apresentação para os demais estados da federação recentemente, foi destaque nacional. Os nossos estudantes, eles começam a conversar desde muito cedo, sob a orientação dos professores, sobre cidadania, sobre direitos, deveres, espaços que eles podem ocupar, pessoas que eles podem se tornar pelas portas da educação. Então, isso ressignifica. O programa Saúde na Escola, destaque também nacional, Sergipe é o estado que tem 100% dos municípios pactuados em ações que dialogam com a saúde. Então, isso é pensar em dignidade. Fique à vontade para qualquer complementação. O NAPEI agradece o carinho de ter aceito o nosso convite para estar aqui levando essas informações necessárias para a sociedade sergipana em especial. Não, eu acho que, para fechar, há que se registrar. Zezinho Sobral é um líder nato, é um profissional que, onde passa, ele dá muito certo. Ele chega com afinco, ele instiga a equipe e, às vezes, para a gente é até difícil acompanhar a rotina, a sua agenda, porque, assim, ele é muito inquieto, mas é uma pessoa muito centrada, muito focada no propósito, naquilo que ele sabe, né, que ele quer fazer para alcançar. E isso, para a gente, nós que somos técnicos na Secretaria de Estado da Educação, isso nos dá uma segurança, né, e uma confiança muito grande, e eu tenho certeza que isso, né, o fruto dessa confiança que ele passa para a gente, como consequência, a gente tem o quê? Temos ações positivas, e cada vez que a gente desenha uma ação que apresenta para ele, ele aplaude e já nos instiga a pensar mais. Então, não à toa, todos os programas, eles crescem, eles não são desenhados e ali eles se efetivam, se materializam, não, eles são no processo revistos para ampliar e crescer, e ele sempre dá essa devolutiva positiva para a gente. Também ele é aplaudido de pé pela desenvoltura, né, pela forma tranquila, objetiva e focada em propósito que ele conduz o Conselho. Tivemos um evento esse ano. Sim, Sergipe sediou. Uma das reuniões do Concede, né, foi aqui em Sergipe. Ele trouxe os secretários de Educação e o ministro da Educação, né, para Sergipe, né, que sediou uma das sessões do Concede. E, Marcos, falar de Zezinho Sobral é falar também do governo Fábio Mitidieri, porque, assim, é uma dupla. E quando nós nos encontramos nas reuniões, nos eventos, a gente vê que há uma receptividade, né, muito positiva a todas as ações que são desenvolvidas na Secretaria. Então, eles sonham conosco, né? E isso se torna mais fácil, se materializa, né, mais rápido, porque tem a concordância do governo. É um governo que a gente consegue
conversar de perto, né, justificar as necessidades, as possibilidades, né, e ter o retorno positivo com a ação efetivada. Então, eu acho que, assim, é um diferencial desta gestão, é um diferencial deste governo. Então, é uma dupla que deu muito certo. Fábio Mididieri e Zezinho Sobral. O resultado está aí. O fruto do trabalho, capitaneado por eles, se reverte em dados no estado de Sergipe. Reafirmo o nosso compromisso social, porque é muito importante a gente, como comunicador, tem essa responsabilidade com as pessoas, com o nosso estado, de propagar sempre as boas ações que levam oportunidades para as pessoas. Não só na educação, você citou várias situações aí muito positivas, mas em todos os segmentos da nossa sociedade. Mais uma vez, Helena, obrigado por sua presença aqui em nosso estúdio. Nós que agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição. Falar da educação é sempre muito bom. Então, quando quiser um outro bate-papo para falar sobre algum tema específico, viremos com muito prazer. Obrigado.